A partir de agora, aqui no Tom Maior, o nosso assunto é para falar de meio ambiente. A gente vai falar um pouco sobre a situação da Mata Atlântica. Para isso, estamos em contato a partir de agora com o coordenador técnico do Mapa Biomas, Marcos Rosa. Marcos, grande abraço, bem-vindo aqui ao Tom Maior. Obrigado, um abraço a todos, é um prazer falar com vocês. Marcos, então, o mapeamento aí feito pelo Mapa Biomas, né, com imagens de satélite entre 1985 e o ano passado, mostrando um pouco mais a situação da Mata Atlântica. Qual o resultado desse levantamento, Marcos? Bom, é um levantamento mais completo que já foi feito, tanto historicamente quanto o número de classes que a gente monitora. Então, nós monitoramos as formações savânicas, florestais, restinga, campos sulinos, né, o campo de altitude, as áreas de várzea. E o que o levantamento mostra é que, detalhando todos os tipos de formação, a gente tem quase 31% do bioma preservado. E quando a gente olha a lei da Mata Atlântica, 25% das áreas estão cobertas com florestas, com matas, mangues e restingas. Mas, ao mesmo tempo, como a gente mapeia os últimos 36 anos, a gente consegue entender em cada pedaço da Mata Atlântica esse comportamento histórico e ver que praticamente 30% das florestas hoje, elas são o que a gente chama de matas secundárias, são matas mais jovens, que ou no passado eram pastagens e foram abandonadas e recuperaram como florestas, ou eram florestas que pegaram fogo, ficaram degradadas por mais de 3 anos e estão em processo de recuperação. Então, nós temos um ótimo retrato para entender a Mata Atlântica hoje, para o bioma, por bacia hidrográfica, para cada um dos municípios, tudo isso público disponível para pesquisadores, para quem quiser utilizar. Então, Marcos, essa cobertura, né, da Mata Atlântica, você falou aí 30% dela está preservada, mas que grande parte também, como vocês acompanharam os últimos anos, é de uma floresta secundária que pode vir de reflorestamento. Então, isso pode passar, assim, a cobertura, né, passar a imagem de que o desmatamento pode estar controlado? A gente até coloca bastante isso, porque a cobertura florestal está permanece mais ou menos estável nesses últimos 30 anos, né? Tinha ainda mais desmatamento na década de 80, depois deu uma estabilizada. Mas o que a gente percebe é que continua tendo desmatamento dessas florestas mais antigas, que a gente chama de florestas maduras, mas hoje é localizado, é sul do Paraná, na região das Matas de Araucária, ainda um pouco Mato Grosso do Sul, norte de Minas, divisa ali com a Bahia e o sul da Bahia. A gente ainda tem desmatamento das florestas mais antigas. Mas a gente tem recuperação de matas mais jovens, e essa recuperação é vista no interior de São Paulo e norte do Paraná, por exemplo, nas áreas de APP, que são as áreas no entorno dos rios, mesmo o sul de Minas ainda tem essa área de recuperação. Então, ela está estável, mas está estável com um desmatamento ainda maior do que aceitável para um bioma que já está tão ocupado. Então, a gente hoje precisa parar com esse desmatamento que existe e permitir que essa recuperação se consolide. O que é importante, a gente tem essa recuperação, vai ter uma função muito boa para a proteção da água, produção da qualidade do ar, mas a gente precisa que ela realmente se consolide e que volte a virar uma floresta com boa qualidade. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Marcos Rosa, coordenador técnico do Mapa Biomas. Marcos, de alguma maneira, então, trocar, né, essa floresta madura por florestas novas, né, que vem de reflorestamento, isso pode trazer algum impacto, algum prejuízo também para a biodiversidade? Com certeza. Essas florestas mais maduras são as florestas que a gente tem maior estoque de biodiversidade. Quando a gente fala em biodiversidade, uma floresta mais jovem, ela pode demorar 80 anos para recuperar toda a biodiversidade dessas florestas mais antigas. Então, isso não desmerece as florestas jovens, elas vão ter muita importância. Por exemplo, Mata Atlântica, 50% dela hoje está dentro de propriedades privadas. Desde a década de 30, a gente tinha leis de proteção que cada propriedade tinha que preservar 20% da sua área florestada. Então, são pequenos fragmentos muito isolados.
essa floresta mais jovem pode diminuir a distância entre fragmentos, ligar esses fragmentos através do entorno dos rios. Então, mesmo filtrar a água, ela é super importante quando ela está recuperando no entorno dos rios, ou no caso de nascentes, ela pode voltar a produzir água. Então, é uma floresta importante, mas para a biodiversidade, ela ainda é muito pobre, ela tem grande potencial de ajudar no deslocamento dessa biodiversidade, mas a gente tem que preservar as florestas antigas. É lá que está o estoque mesmo da biodiversidade da flora, da fauna. Então, na sua opinião, Marcos, na sua avaliação, qual a alternativa que deveria ser adotada, né, para a gente evitar, então, a perda das florestas maduras, como você explicou aqui para a gente? Bom, hoje nós temos o Map Biomas Alerta, ele monitora toda a Mata Atlântica. Na verdade, ele funciona para todo o território nacional, mas para toda a Mata Atlântica especificamente, a gente vê todos os desmatamentos com mais de 0,3 hectares. Então, a gente já sabe, a gente tem imagens de alta resolução de antes e depois do desmatamento, já cruza com a propriedade, já vê se ele tem autorização ou não. Então, a informação nós temos, hoje o que falta é vontade política. Mas é bom ressaltar que a grande maioria dos produtores já são parceiros da conservação, já viram que remover floresta mexe no clima, mexe na produção da água. Então, esses eventos climáticos cada vez mais extremos e mais frequentes é péssimo para a agricultura. Essas secas extremas, como a gente está vendo agora, ou mesmo esse frio intenso, essa geada fora de época, isso tudo atrapalha a agricultura. Então, a grande maioria dos produtores hoje já é parceiro da conservação. Esse desmatamento está em menos de 1% dos produtores. Então, dá para afirmar que 99% dos produtores estão trabalhando da forma correta, são parceiros da conservação. E esse 1% é isso, tem um processo de conscientização, né, se é pequeno produtor, é de mostrar a importância da floresta, e para o restante é crime. Né? Muitas vezes o desmatamento é associado a outras práticas criminosas, até às vezes trabalho escravo, esquentar madeira. Então, para esses é vontade política realmente de combater, e para isso a gente conta com parceria com ministérios públicos estaduais, com as próprias secretarias estaduais de polícias ambientais. Então, a gente tem hoje um bom caminho para a Mata Atlântica, assim, dá para continuar produzindo, para expandir a produção, melhorar toda a tecnologia e deixar essa floresta recuperando em áreas importantes, bem planejadas. Então, é vontade política para fazer esse planejamento territorial e combater o que é crime. Marcos, você falou aí sobre eventos climáticos, né? Olhando aqui para o momento que a gente está passando agora, que é de crise hídrica, né? Também de uma possível, a gente está na expectativa de uma crise energética também. E a região da Mata Atlântica é onde vivem mais de 70% dos brasileiros. Qual que é a importância, então, desse bioma, né? Para reverter esse cenário que a gente está vivendo? Isso é muito importante, porque você tem vários cenários na crise hídrica. A gente tem problemas com o desmatamento da Amazônia, que faz com que venha menos umidade e menos chuva para o Sudeste. Então, a gente tem sempre problemas regionais, mas a gente tem problemas locais do bioma. Tem vários exemplos, vários produtores que tinham desmatado a sua área de nascente e ela tinha secado. E hoje, com o projeto de recuperação, plantio de florestas, essas nascentes voltaram a brotar água. As florestas também, ao longo dos rios, elas preservam não só a qualidade da água, mas ela evita a sedimentação. Se não tem floresta, quando vem essa chuva, tem um solo que está exposto, esse solo vai para dentro dos rios e vai parar nos reservatórios. Isso compromete a vida útil do reservatório. Ele vai ficar mais raso e vai produzir menos por menos anos. Então, nós temos um cenário onde cada vez mais a gente tem uma disputa por água para abastecimento das grandes cidades. Como você disse, 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica e tem os grandes centros urbanos. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Florianópolis, todas as grandes cidades estão na Mata Atlântica e todas dependem dessa água que é produzida nessas nascentes, né, que precisa ser preservada. Mais ainda, todo o sistema de agricultura, a agricultura precisa da água para irrigação. Então, necessariamente tem essa competição e com outro uso que é a energia.
grandes reservatórios de hidrelétrica que também vão precisar dessa mesma água. Então, não adianta hoje a gente só manter a floresta que está de pé, porque a gente continua aumentando a população, aumentando o consumo da agricultura, que é cada vez mais intensa, e aumentando o consumo de energia. Então, sim, precisamos restaurar essas florestas em nascentes, em áreas de mananciais e no entorno dos rios, para ajudar a aumentar a quantidade e a qualidade dessa água. Falando então sobre essas áreas de nascente, Marcos, como que deve ser então o planejamento para a recuperação florestal da Mata Atlântica, né, falando especificamente sobre esse bioma, de acordo também com as bacias hidrográficas, né? O que deve ser feito, como deve ser esse planejamento para a recuperação florestal? Isso é super importante e ter esses mapas ajuda muito nisso. A gente precisa ter um planejamento, uma visão de paisagem, poder colocar no mapa e discutir quais as melhores áreas para recuperar a floresta. A lei já protege, né, 50 metros no entorno das nascentes e 30 metros no entorno dos rios. Então, essa área é uma área que deve ser recuperada por lei. Claro que pequenas propriedades, com o Código Florestal 2012, essas áreas de 30 metros podem ser reduzidas, mas é importante que elas sejam protegidas, porque a floresta ajuda nessa preservação. E daí, para cada bacia hidrográfica, na verdade, para cada município, é possível fazer o Plano Municipal de Proteção e Recuperação da Mata Atlântica, e esses mapas com 36 anos de história permitem identificar no município quais áreas devem ser protegidas, quais áreas devem ser recuperadas, quais áreas você pode intensificar o uso ou deixar expandir a cidade. Essa cultura de planejamento é essencial. Isso, a nível de bacia, é super importante. Identificar quais nascentes estão degradadas, onde fazer projetos de recuperação nas nascentes de cada uma dessas bacias e depois recuperar a floresta no entorno dos rios para proteger a qualidade da água. Isso tudo está disponível para os comitês de bacia, para as prefeituras. Então, é essencial que a gente comece realmente a planejar, porque trabalhar por propriedade não vai resolver o problema. Resolver o passivo ambiental de uma única propriedade, ela tem que estar inserida dentro do todo, dentro da bacia hidrográfica, para a gente realmente começar a ter maior segurança hídrica, maior segurança de qualidade do ar, né? Tudo isso que a floresta oferece para a gente. Marcos, outro ponto importante, né, falando ainda sobre restauração florestal, são os compromissos, né, quando a gente fala desse assunto. Como que a gente está, né, o Brasil, em relação à meta do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, né? A gente assumiu essa meta aí de recuperar 15 milhões de hectares no bioma até o ano de 2050. Marcos, se a gente continuar como estamos, né, o Brasil vai conseguir alcançar essa meta? Essa recuperação é super importante. O mapeamento que a gente faz, a gente analisa o quanto está recuperando, mas o quanto está perdendo. Esses últimos 2 anos, a gente teve aumento do desmatamento, que é algo que a gente já estava considerando que estamos chegando no desmatamento zero da Mata Atlântica. É algo que a gente realmente precisa colocar forças, acabar com esse desmatamento ilegal. Agora, a recuperação da Mata Atlântica, existem diversas formas e diversos motivos pelo qual ela recupera. A gente tem, quando existe uma área de floresta próxima, a recuperação da Mata Atlântica pode ser muito fácil. Você cercando e deixando de usar uma área, em 5, 10 anos, ela começa a já ter o porte florestal recuperado, com sementes trazidas pelo vento, por animais, passarinhos, pequenos roedores. Então, se você tem uma fonte de sementes próxima, você consegue recuperar. Mas em muitos casos já nem existe mais isso. Você pegar interior de São Paulo, a gente tem bacias com 5% de cobertura florestal, 10% de municípios com menos de 10% de cobertura florestal. E daí, realmente, você não tem. Daí precisa fazer o processo de plantio. E tem muita alternativa de fazer plantio com sustentabilidade econômica. Metade com nativa, metade com exóticas, ou metade com frutíferas, ou junta com produção de mel, para que tenha uma recuperação que dê retorno econômico para os proprietários. Então, tem várias universidades, o pessoal do Pacto da Restauração da Mata Atlântica, tem cartilhas, tem folders que explicam como fazer isso, incentivo a viveiros que produzem essas mudas. Então, assim, de novo, a gente precisa de vontade, é uma vontade que junta vontade política com vontade social, né, de uma cultura para mostrar que sim, é possível recuperar o bioma
garantindo ganho econômico para os pequenos proprietários, principalmente, né, para que eles possam se inserir nesse projeto e ter esse planejamento regional para poder saber. A gente tem pagamentos por serviços ambientais, já tem projetos, né, ali na região da Mantiqueira, de pagamentos para produtores recuperarem suas nascentes para voltar a produzir água. Então, esse tipo de coisa tem muita ideia inovadora, muita oportunidade realmente, e dá para chegar nessa meta. E a última coisa, a floresta em recuperação, ela está absorvendo muito carbono para fazer os troncos, as raízes. Uma floresta madura, ela está mais ou menos em equilíbrio, ela continua com muito carbono estocado, então desmatar ela é um péssimo negócio, porque a gente emite muito carbono, mas uma floresta jovem está puxando o carbono, ela está trazendo de volta e estocando carbono nos seus troncos e suas raízes. Então, para os nossos compromissos, a Mata Atlântica tem esse potencial da restauração que é muito legal. Marcos, para finalizar aqui o nosso bate-papo, aproveitando também a sua presença, outro ponto importante, né, que nós ouvimos falar bastante aqui nesses tempos de pandemia, é a relação da integridade das florestas com o surgimento de pandemias como a Covid-19, né? De que maneira a preservação das florestas está ligada com o surgimento também de novas doenças emergentes? Na verdade, o desmatamento dessas florestas pode ocasionar o surgimento dessas novas doenças, porque a gente tem várias espécies, muitas ainda não estudadas, não muito conhecidas, e não só morcegos, mas várias espécies de roedores e outros insetos que podem ter vírus que, à medida que entram em contato com o ser humano, podem ocasionar o surgimento dessas novas doenças. Então, à medida que a gente está desmatando e ocupando essas áreas muito próximas das florestas, a gente está aumentando esse contato entre essas espécies que não estão estudadas, não são conhecidas, e o ser humano. Então, o desmatamento realmente pode acabar ocasionando novas crises, novos surtos de alguns vírus ainda desconhecidos. Isso vale para todas as áreas ainda nativas. A Mata Atlântica ela tem essa característica de ter a densidade populacional, uma ocupação cada vez maior das pessoas, e não só nos centros urbanos, mas nessas cidades, e ter esse processo ainda de desmatamento que não devia ainda ocorrer, mas a gente ainda vê pontualmente. O desmatamento hoje na Mata Atlântica, ele não é uma ameaça mais para o bioma, ele é muito pontual. Então, ele pontualmente vai atrapalhar algumas regiões, mas é isso, você está desmatando, ocupando essas áreas e abrindo contato com novas espécies ainda não estudadas.